Vamos lá, dando continuidade sobre a tangente. Agora a gente vai fazer um exemplo, né? Demonstrando a demonstração aqui com os arcos notáveis. 30, 45, 60. Lembra? Os arcos notáveis são muito importantes, não podemos deixar de memorizá-los, certo? Então eu peguei aqui o ângulo 45, o ângulo de 45, o arco π sobre 4, certo? E aí a gente aprendeu lá no seno, cosseno, como achar os ângulos simétricos. Então já coloquei os 3 pontos do ângulo simétrico a 45. Então você vai pegar aqui π menos o ângulo, que é π sobre 4. Aqui vai ser o quê? π mais π sobre 4. E aqui vai ser quanto? 2π menos π sobre 4. É o ângulo que, no caso, são simétrico a 45. Certo? São os ângulos simétricos. Lembrando, né, que a tangente, né, ou seja, de cada ângulo, certo? Eles irão se cruzar, né, em cada pontinho A, certo? Tangente de 45, né? Tangente de 45, ok? Tangente de 45, certo? Então vamos lá, estou já fazendo aqui os seus respectivos pontozinhos, certo? Então, a tangente de 45, vamos lá. E aí, vocês já aprenderam, né? Lá quando a gente viu triângulo, retângulo, seno, né? Que a tangente, né, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, a tangente do respectivo ângulo, tangente de 45, ele equivale a 1, não é isso? É 1. A tangente aqui vai ser 1, certo? A tangente de 45 graus é igual a 1, porque a tangente, né, de π sobre 4, certo? Π sobre 4. Então, você tem aqui agora a tangente, né, de π menos π sobre 4, né? Então, π, se você não sabe, né, você faz isso, né? Então, você acha aqui, né, 4π menos π. Então, você tem quanto aqui? 3π sobre 4. Olha aí, certo? 4 vezes π, 4π. 4 dividido por 4, 1. 1 vez π, π. 4π menos π, 3 quartos de π. Então, aqui é 3π sobre 4, ou 3 quartos de π. Então, é o ângulo que é simétrico aqui no segundo quadrante. Então, tangente, certo? De 3π sobre 4 vai ser igual. Se ele é simétrico, a tangente dele, né? A tangente dele, certo? Vai ser, ok? Vai ser a mesma situação, sendo o quê, ó? Ele é simétrico, então, se ele é negativo, quanto é a tangente de 3π sobre 4? Menos 1. Porque ele vai cruzar, né, o eixo abaixo do ponto A. Então, ele cruzando o eixo abaixo do ponto A, certo? Então, nós sabemos que ele é negativo. Se a tangente de 45, ele é simétrico. Se é 1, é negativo, fica menos 1. Certo? A tangente agora do outro, certo? Do outro ângulo simétrico no terceiro quadrante, que vai dar quanto? Certo? Aí, novamente, faz-se, apagando aqui, né? Eu não lembro tal, mas não tem problema. π mais π sobre 4. O MMC é 4. 4 vezes π, 4π mais π. Então, você tem quanto? Você tem que aqui, certo? Aqui é 5π sobre 4. Certo? 5π sobre 4. 5π sobre 4. Que é do terceiro quadrante. 5 quartos de π vai ser o quê, ó? Ele, né, passa, é simétrico, então vai ser o mesmo valor da tangente de 45.
E aí, ó, lembrando, né, que a tangente, né, ó, esses são simétricos, né, lá no segundo quadrante, você vai fazer também um quadrado. Ah, eu não sei, mas tranquilo, né? É só pegar a regrazinha, né, que nós aprendemos aí. Π sobre 4. Sobre 4, você tem 8π menos π, 7 quartos de π. Então aqui é 7 quartos de π. Pronto. Então a tangente aqui no quarto quadrante, 7 quartos de π, vai ser igual. Ele também, ó, é negativo, está abaixo do ponto A aqui, menos 1, certo? Então, beleza? Então, essa é aqui a demonstração das tangentes de 45, né, de π sobre 4, 3π sobre 4, né, de 5 quartos de π e 7 quartos de π, ou seja, no primeiro, segundo, terceiro quadrante, ou seja, os ângulos simétricos a 45, certo? E lembrando também que a gente falou dos ângulos notáveis, e aí fica para vocês, né, fazerem aí em casa o mesmo procedimento que eu fiz aqui, mas vocês irão fazer com o ângulo de 30 e o ângulo de 60, certo? Vocês irão fazer o mesmo procedimento com o ângulo de 30 e o ângulo de 60. Lembrando aqui, ó, para a gente finalizar, a gente fala dos arcos do eixo, certo? Então vamos agora observar o eixo X, ou o eixo Y, perdão, e a tangente, que são paralelas. Então a gente pode perceber que todos os outros ângulos irão partir do ângulo central, certo? Eles irão passar pelo ângulo central e irão cruzar em um determinado ponto, ou acima de A ou abaixo de A tangente. Mas se a gente observar os dois ângulos aqui, que é 90 graus, né, o π sobre 2, ou 270 graus, né, 270 graus, podemos ver que esse ângulo, ó, ele vai passar no centro, né, ó, tanto de 90 como 270, passando ao centro, ó, ele jamais vai cruzar a tangente, né? A reta da tangente, nem o ângulo de 90, nem o ângulo de 270. Π sobre 2 ou 3 meios de π. Então, a gente vai dizer que a tangente de 90 e a tangente de 270 não, dessas duas, ela não se define. Certo? Ela não se define. Ó. Lembrando que vocês estudaram, né? Até, só para vocês verem isso aqui, quando vocês estudaram, né, as relações lá trigonométricas do triângulo retângulo, a gente pode perceber que a tangente de um ângulo alfa, ela é o seno de alfa sobre o cosseno de alfa, certo? Então, se você pegar o cosseno de 90, a gente sabe que é zero, certo? Então, se você pegar o cosseno de 90, ó, zero. Então, não existe, né? Não tem denominador zero. Então, você já sabe que essa tangente não vai existir. Porque você aprendeu que a tangente de alfa é o seno sobre o cosseno. Então, ó, nós não iremos ter aqui, ó, se observar, o cosseno, certo? De alfa, que é 90. Não existindo isso, então não tem, também não se define. Então, a mesma situação serve para 270. Então, não vai se definir os ângulos de quem? 90 e 270.